Paul DVD Castilho e este é o Ponto de Ironia. Você que tá chegando aqui agora, primeira coisa que você tem que fazer, clica aí para se inscrever, ativar as notificações, curta este vídeo, deixa um comentário para não nos perder de vista, porque você sabe que aqui no Ponto de Ironia, toda semana, um papo incrível com uma pessoa especial. E hoje, gravando aqui nesse... Hoje não, né? Sempre gravando nas modernas instalações do Grupo Salada, essa casa que me abriga, que me recebe tão bem. Você tá vendo aí algumas imagens do Grupo Salada. Nós já estamos com 2 estúdios prontos, hein? E um terceiro em breve. Você tem o seu projeto, tá na hora de tirar do papel, hein? Fica deixando, ah, não, vou fazer. Qual é? Vamos tirar isso do papel, vem aqui pro Grupo Salada, traga o teu projeto, deixa nas mãos do pessoal aqui e faça acontecer. Tá na hora de você realizar o teu sonho da maneira como eu realizei o meu, com um Ponto de Ironia, que é gravar de maneira confortável. E esse conforto é graças a um dos apoiadores desse estúdio, que são as poltronas Xister Racer, que deixa o papo muito mais gostoso, muito mais confortável. Eu falei que toda semana um personagem incrível. Hoje, olha, eu tô trazendo hoje um cara que eu sei que eu falo pra ele que eu curto o trabalho dele desde que eu sou garoto. Ele vai ficar meio incomodado assim, que ele vai, pô, DVD, que sacanagem, não é? Mas eu gosto demais do trabalho dele desde que eu sou garoto. Não vou fazer o quê? Tenho a honra de receber um dos meus meu imitador favorito, Beto Hora. Viva! Que beleza, Beto Hora. Olha, Devedex. que alegria te receber aqui, Beto. Prazer é todo meu, cara. Sabe? Primeiro, pela importância que você tem para o humor. Ah, que isso, E Beto. você me convidar... Não, é verdade, cara. Você sabe... É legal a gente falar isso porque muita gente não sabe, talvez. Que eu tô diante de um dos maiores redatores. Muito obrigado. Que eu nunca escrevi uma linha na minha vida. É mesmo, Beto? Nunca. Eu nunca consegui. Ah. Eu sou dislexo. Sim. Eu tenho uma... Eu escrevo Constituição, leio Constituição e brigo o que tá Que escrito. tá certo. É assim mesmo. Então eu sou terrível. Aí depois eu vou ler o que eu escrevi, tá tudo errado, tá tudo... Então eu parei de escrever, fiquei acanhado. Aham. Você entendeu? Entendi. Então eu tenho uma baita de uma admiração com o cara que tem o poder da palavra. O cara da Da caneta. escrita, o cara da caneta. Esse é o cara que a gente persegue. Um cara como eu, que trabalho com humor de improviso há mais de 40 anos. Sim. E é um perigo, cara. É. O humor de improviso é um perigo realmente. É um perigo, porque eu vi muita gente se perder. E errar, né? Quando você erra no improviso, você não acha mais o caminho de volta. Não. E se você, dependendo como você errar e aonde você errar, você nunca mais volta. É verdade. Não é que você não acha o caminho de volta, você nunca mais, você é excluído totalmente do mapa. Você sabe que eu me tornei humorista porque eu escrevia humor. E às vezes escrevendo peça para os outros apresentarem, eu tive companhia de teatro durante um tempo. E aí, quando eu escrevia, às vezes o ator ele não entregava o texto da forma como... E aí eu ia lá e falava, não, isso daqui você tem que falar desse jeito, assim, assim. E aí o pessoal começou a falar, pô, mas faz você. Porque você faz bem, você tá fazendo legal, tá engraçado. É isso. Falei, é mesmo, então vamos nos arriscar. Testar. Vamos nos Vamos arriscar. testar. E Isso aí... é muito legal, cara. Eu reputo a profissão de redator nos Estados Unidos, às vezes ela é mais... reconhecida do que o próprio ator. Sem dúvida, reconhecida sim. Mas eu acho, às vezes eu acho que o cara que interpreta, ele quebra um pouco. Sim. Entendeu? Então tem cara que fica pé da vida, cara. Tem autores que têm uns ciúmes do texto dele, porra, que não pode mudar uma linha. É muito legal isso. Puta, obrigado pelo convite. Imagina, Beto, eu quero começar esse papo fazendo uma pergunta pra você, pra não errar, pra não correr o risco de errar. Primeira pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, Beto, o que você não aguenta mais responder? Toda entrevista, porque você vai em muito podcast, vai em muita entrevista. Não, é assim, não é que eu não goste. Tudo que aconteceu na minha história, no rádio, é de suma importância. Claro. Só que eu tenho uma memória terrível.
Então, a maioria das pessoas que relembram as histórias que aconteceram, que teve histórias como ícones, a história do Tim Maia, por exemplo, Sim. que ele não foi, e eu tive que falar, alô, meu irmão, obrigado e tal. Essa é uma história que todo mundo lembra, mas talvez o erro seja meu, mas não tem nada assim que eu odeie, nada de... eu tenho um pouco de vergonha dos erros que eu já cometi, né? Que erro, por exemplo? Fala um erro que você morre de vergonha. Eu morro de vergonha desse... Eu estava entrevistando, eu tinha um programa na Rádio Metropolitana chamado A Hora da Hora, onde aconteceu aquela história do Tim Maia. E eu estava entrevistando o Sérgio Reis, um grande amigo Sérgio Reis. E o Sérgio, naquela época, isso tem 30 anos, sei lá quanto tempo. E o Sérgio estava gravando um disco em homenagem ao Altemar Dutra. Certo. Era o Altemar Dutra? Eu acho que era o Altemar Dutra. E ele falou, puxa, só que ele falou de uma forma, eu estou gravando o Altemar Dutra, eu estou gravando com o Altemar Dutra. Porque parece que era uma coisa de computador, alguma coisa assim. Tava juntando as vozes. Eu estou gravando com o Altemar Dutra. Eu não sabia, quer dizer, eu não sabia não, eu não lembrava. Eu falei assim, pô, pra mim o Altemar Dutra já tinha morrido. Mas eu vou perguntar... Eu falei, convidar... Porra, convida ele pra vir aqui, cara. Você mandou essa? No ar. Aí ele deu aquela olhada assim pra mim, sabe aquela cara? Não, ele morreu. Não, aí eu falei, não, o CD, convida o CD pra vir aqui, Meu cara. Deus, velho. Cara, que... cara, já... Cara, você tem que ser de circo, né? Tem que ser de circo pra sair de uma situação... Aconteceu um negócio comigo, eu tô no ar uma vez... E a gente fazendo muita palhaçada, brincando e tal, daquele jeito que você sabe, programa na geral é um programa que não tem responsabilidade nenhuma com o futebol e nem com as pessoas. Só que tudo dentro de um respeito. E aí o cara começou, não, eu queria mandar um abraço pro meu filho, queria mandar um abraço pro meu pai, queria mandar um abraço pro meu irmão, queria mandar um abraço pra minha filha... E aí, pô, eu falei assim, porra, tá faltando a esposa. Será que ele tá brigado com a esposa? Eu vou fazer as pazes agora deles dois. Nossa. Pensei comigo. E pra tua esposa, era o seu Geraldo que tava no ar. Falei, e pra tua esposa, tu não vai mandar nada, não? Aí ele falou assim, não, infelizmente minha esposa faleceu. Meu Deus. Cara, deu aquele branco no programa. Meu Deus. O seu Geraldo, eu lembrei do Sérgio Malandro. Morreu, mas está entre nós, então pode mandar um beijo e tal. Foi o que salvou na hora todo mundo riu, porque isso aconteceu no Povo na TV com o Sérgio Malandro. Dele matar a pessoa? Dele perguntar pra... O Ataúfo Alves Filho entrou, eu me lembro desse dia, foi a maior vergonha que eu vi alguém passar e ao mesmo tempo eu nunca ri tanto na minha vida. O Sérgio Malandro tá no ar e o Sérgio Malandro era tipo um apresentador do Aqui Agora. Sim. Da parte musical. E o Wilton Franco, que era o diretor, que era o Zé Bonitinho, lembra? Era o Aqui Agora ou era o Povo na TV? O Povo na TV, Povo na perdão, TV, não é Aqui não é? Agora, não. Era o Povo na TV. E o Sérgio Malandro era o apresentador da parte musical. E o Wilton Franco ficava bravo com ele, mas gritava no suíte. Cala tua boca! Desse jeito, não fala muito! Então, e ele ficava, né? E o Sérgio Malandro era novinho na televisão e tal. Yeah! Altemar! Não era o Altemar, não, era o Ataúfo Alves. Ataúfo Alves Filho. Ataúfo Alves Filho. Ele entrou, cantou um sucesso do pai dele, sei lá, Laranja Madura, na beira da estrada, tá bichada, Zé, eu tenho marimbondo no pé. Qualquer coisa assim. Yeah! Aí, pô... E aí, como é que tá? E a carreira, como é que tá? Tudo bem, eu tô aí e tal. E o papai, como tá? Cara, deu um grito, o diretor. Deu um grito que deu pra escutar em casa. Sua mula! E o cara falou, não, meu pai morreu. E o Sérgio Malandro, morreu para você, mas vive para nós, para a cultura, cara. Eu nunca ri tanto na minha vida, cara. Eu sempre lembro. Na hora eu lembrei dessa cena. E foi automático. Aqui todo mundo riu, tudo bem. Mas acontece. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, cara. Muito cuidado.
Ô, Beto, já aconteceu alguma situação de convidado ficar desagradado com alguma coisa que você falou? Porque o Na Geral tinha essa anarquia, tinha essa loucura. E aconteceu algum imprevisto não, cara, não, acho que não. Porque, assim, era tanta bobagem Sim. que o cara, mesmo os caras sérios... Eles sabiam que era a loucura do programa. Cara, o programa era muito louco, então saía bobagem. Então, você tá entrevistando o cara, por exemplo... A gente entrevistou o presidente do São Paulo uma época que o Muricy estava lá, e aí o cara tá sentado, e o cara era um homem sério e tal, não sei o que lá, e eu fazendo o Muricy, de repente eu olho pra... eu não gosto de você, sabia disso, meu? Pô, e o cara não esperava ouvir um negócio desse com a voz do Muricy. E o cara desmanchava, eu vi que ele tava muito sério. Então, aí já quebra o cara. Porque quando você vai fazer uma entrevista, se o cara for muito seco, ele acaba com você. Exatamente. Entendeu? E tem a gente tem que respeitar. Tem gente que não gosta de brincadeira. Se você trouxer o Ademir da Guia aqui, você vai ter uma surpresa. É um ícone do futebol. Mas ele é uma pessoa muito calma. Ele é tímido, né? Ele é tímido, ele não gosta de entrevista. Então, esse cara, você tem que tomar cuidado com o que você fala pra ele. Você pode desmontar ele. Ô, Beto, você, com esse vozeirão, era natural na tua vida, na tua história, que você se tornasse locutor. E você iniciou a sua carreira como locutor de comerciais, de propaganda, Sim, não foi? Sim, comecei a minha carreira fazendo isso. Mas nunca usei a minha voz. No início, eu não usava a minha voz, porque eu era muito chamado para fazer vozes caricatas. Sim. Então, por exemplo, durante mais de 20 anos, eu fui aquelas vozes que falavam: ei, vamos comer um girafas. Cale sua boca, come o seu sanduíche e tal. Eu era chamado para esse tipo de coisa. Como eu tinha muita facilidade para... Meu primeiro comercial era um comercial que era para TVA que eu fazia. Meu nome é Antônio José da Silva, eu vou imitar uma lambreta apostando corrida com cavalo. E agora vou se transformar num monstro muito terrível. E outras coisas, outros comerciais. Então, eu era mais utilizado para isso. Para as vozes caricatas. Mas eu fiz muita coisa, falando sério. Super 15, o herói do seu bolso. Então, cara, a gente ouve isso e lógico que se lembra. Bradesco, garantia de bons serviços. Olha só, é chamado de voz padrão? Não, é voz off mesmo. É voz off. Voz off, Mas tem não tem voz padrão. Voz padrão é em rádio. É aquele cara que fala ZYD894, Rádio Estéreo Cidade São Paulo. Esse é o voz padrão, né? O cara que fica ali quando aparece alguma coisa para... Ou na televisão, né? Hoje o Fantástico apresenta e tal coisa. Esse é o voz padrão, né? E quando é que você descobriu o lance da imitação, Beto? Muito cedo. Porque muito cedo, muito cedo. Eu era da pá virada. Eu era da pá virada. Começou imitando o professor e colega de escola? Pra cacete. Muitas vezes. Pô, e meu pai era muito sério. Meu pai era militar, meu pai era muito sério. Mas eu era muito brincalhão. E esse negócio de ficar brincando, contando piada, essas coisas, vai dando, né, o que aparecia, sabe, na época, pra aparecer, eu fazia. Porque eu era muito gordinho. Muito gordinho. Então, o gordinho, na minha época, era o ponto de encontro, né? Sim. Ali é o ponto de referência. É o gordinho. A gente se encontra no gordo na hora do colégio, na hora do intervalo a gente se encontra no gordinho. Sim, vamos se encontrar no gordinho. Então, e isso foi me dando muita flexibilidade. E eu queria ser músico. Eu queria ser cantor, eu queria fazer... Eu gosto muito de música. Muito, muito. E eu queria tocar. E a música também me deu muita elasticidade para fazer isso. Tanto é que eu fazia um show com a Laor Coutinho, a gente ficou 22 anos fazendo esse show, que era o Não Recuse Imitações, que a gente imitava 50 cantores. 50 cantores no... Caramba. Então era um show muito engraçado, porque não tinha palavrão. O único palavrão que tinha era o Roberto Carlos falando: putz grilo,
Cara, era o único palavrão que tinha no show, sabe? E aí, cara, esse lance de fazer as vozes dos cantores também me dava muita elasticidade na prega vocal, né? Na corda vocal. E aí, cara, tudo que pediam pra mim... Ah, pô, eu preciso fazer uma voz aqui de um narrador de jockey. Eu vou lá e faço, entendeu? Ah, já teve casos assim de... Puta, preciso da voz do José Wilker. Tá. Preciso da voz do José Wilker. Eu ia lá e fazia, entendeu? Esse caso do José Wilker foi uma coisa assim absurda, porque... Conta essa história e você lembra ainda da voz do Wilker? Lembro. Faz um pouquinho do Wilker. Eu nunca Wilker. vou esquecer, porque ele me ligou. Ah, E aí, cara, eu vou entrar naquela coisa assim. O cara me ligou e eu atendi o telefone. Ele falou assim: por favor, queria falar com o Beto, ora. Sou eu. Quem é? José Wilker. Ah, vai ser. Desliguei o telefone achando que era brincadeira Trote do de alguém. Pardini, de alguém querendo me pegar. Aí eu falei, pô, daqui a pouco me liga o Washington Oliveto, fala, ó, se você desligar na minha cara, eu vou te matar, filha da mãe. O cara te ligou porque eu preciso que você pegue a voz dele. Eu fiquei com tanta vergonha que eu fui pro estúdio com a voz dele na cabeça. Quando cheguei lá que me deram o texto, tinha umas meninas assim, do lado de fora do aquário do estúdio, e a frase era uma frase simples, a frase era mais ou menos assim: eu quero esse bandido preso hoje, senão cabeças vão rolar aqui. Que eu acabei de gravar isso, as meninas começaram a chorar, e eu pensei que falei, putz, fiz alguma besteira, né, cara? Não gostaram. Não, elas estavam felizes pra caramba. E elas... porque chegamos na voz. O Wilker é um cara que eu nunca tinha ouvido ninguém imitar. É muito específico. E foi necessidade, né? Foi necessidade mesmo. Eles precisavam da voz do... aquela coisa de falar assim, o Oscar, se você for analisar, DVD, é uma festa que eles fazem pra eles, não é pra nós. Nós somos meros convidados. Mano, e... eles precisavam dessa voz do Wilker pra quê? Por que o Wilker precisava... É porque ele foi pra Montreux, pra algum lugar lá na França pra receber um prêmio e perderam um pedacinho do áudio. Não tinha naquela época como mandar. Certo. Ele já tava lá na França. Não tinha como ele mandar. Ia ser uma logística gigantesca pra ele conseguir fazer um isso. estúdio lá, pra ele gravar lá, E era mais fácil alguém tentar fazer aqui, porque era uma frase muito pequena. Que tava tudo bem, entendeu? É só a frase que ele tá sentado. O Betti, como é o primeiro nome do... Paulo Betti? Paulo Betti. Paulo Betti está diante dele e o bandido era o Master Galli, que eu acho que era o lançamento do Master Galli na TV. Que São Paulo, se eu não me engano, chamava-se Pauliceia 22. Não tenho certeza. Certo. Mas eu acho que foi quando lançaram o Master Galli na televisão. E ele era o bandido. E o Paulo Betti era o delegado e ele era o delegado geral. E era só essa cena. Ele estava de costas, ele olhava pro delegado. Eu quero esse bandido preso, senão cabeças vão rolar aqui. Era só isso. Você fez o Wilker e me lembrou de outro, que é um clássico seu também, da mesma época, contemporâneo do Wilker, que é o Cuoco. É o Cuoco. Você pode fazer um pouquinho do Cuoco? Falar de Francisco Cuoco me remete a várias cenas. Eu fui irmão gêmeo de mim mesmo, várias vezes. A diferença era brutal de voz. Como é que era, Cuoco, a diferença de um gêmeo pro outro? Eu, por exemplo, fazia o milionário. Chegava na empresa e falava, bom dia, bom dia. E aí eu fazia o faxineiro. Olha a diferença. Bom dia, bom dia. E era uma gozação que eu fazia com ele. E um dia eu fui pro Rio de Janeiro e encontrei de cara com ele. Morrendo de medo, mas ele na boa. Encarou numa boa. Eu acho que você foi o primeiro a fazer o Cuoco, não foi? Eu me lembro do... Eu não sei, cara. Assim, eu fiz primeiro as coisas de muita coisa, mas
isso é vaidade, né? Não, Tá. Eu não me ligo nisso. Eu tenho medo da vaidade. Por quê? Porque eu vi muito humorista, cara, no final da carreira, tá numa situação terrível, por vaidade. Certo. Você tá entendendo? Então, eu procurei levar a minha vida com uma coisa com mais leveza, com mais tranquilidade, até porque eu preciso andar na rua, eu preciso ir comprar um pão, eu tenho filhas, eu preciso ir na farmácia, eu não posso ter determinadas, sabe? Sim. Eu preciso me maquiar para ir na farmácia, sabe? Sim. Eu não posso ter determinadas vaidades. Não pode. A gente que é artista, isso realmente é um perigo. Porque a gente hoje tá com contrato e amanhã a gente tá sem contrato e sem previsão. E o detalhe que é assim, que me magoa, é que o humorista vaidoso, ele não quer ser humorista, ele quer ser apresentador. Quer ser artista. Quer ser artista, quer ser, entendeu? E isso a gente perde tanto, cara. A gente perde muito, porque a gente quer o humor do cara, a gente não quer ele como apresentador, entendeu? Olá, você está aqui. Eu não quero isso, cara, eu não gosto disso. Não é que eu não quero, perdão. Eu não gosto. Então, eu acho que a gente perde muito da essência do humor do cara por causa da vaidade. Ô Beto, você lembra qual foi a sua primeira imitação de artista que falaram, pô, você pegou isso aí, hein? Eu lembro como se fosse hoje. Eu devia ter uns 12, 13 anos. Molequinho. Molequinho de tudo. E, inclusive, tive a honra de fazer ele no filme do Silvio Santos, O Rei do Baú. Sim. Que me convidaram para fazer. O Gil Noite Fria. Oxe. João andava por esta rua. Rua Assis Valente. Cara, eu acho isso era de uma genialidade, cara. Cara, eu era fã desse cara. Eu também. Eu era fã desse cara. Você sabe que o Gil Gomes, ele tá assim na minha memória afetiva de criança, porque eu lembro... Uma das minhas poucas lembranças, assim, da minha primeira infância, assim, coisa de 5 anos. Eu me lembro do meu pai saindo para trabalhar de manhã, e aí o meu pai me tirava da minha cama e me botava na cama da minha mãe. Minha mãe ligava o rádio e ficava eu e ela ouvindo Gil Gomes. Cara, que legal. Sabe? Isso é uma lembrança muito nítida na minha cabeça. Na minha cabeça, com rádio, eu lembro do Hélio Ribeiro, quando ele falava... A Bandeirantes apresenta, a partir de agora, como é que era o nome do programa dele? Não lembro, não vou lembrar. Mas ele tocava, ele era muito inteligente, o Hélio Ribeiro. E ele morou muito tempo nos Estados Unidos, o cara colocava lançamento. Lançamento, música. A Bandeirantes apresenta, a partir de agora, um lançamento de Mamas and the Papas, California Dream. Tocava California Dream e ele traduzia na hora. Ia fazendo a tradução. Cara, aquilo era fora. Todo mundo queria ser o Hélio Ribeiro, né? Tanto, o Chico Anísio se inspirou no Hélio Ribeiro para criar um personagem que era o Roberval Taylor. Roberval Taylor, não exatamente. É inspiração, que é o jeito de falar, é o ritmo de fala. Era absurdo. Eu me lembro dele porque nessa hora as minhas irmãs estavam se trocando para ir para a escola. E elas colocavam lá para escutar as novidades, as músicas e tal. Pô, eu tô falando de 1968. Tem gente que não sabe, nem o calendário do celular dele chega nesse ano. Não, absurdo, cara. Era uma coisa... E era outro mundo, era outro planeta. São Paulo era outra cidade, velho. Santo Amaro era um município. Até hoje as pessoas falam eu sou santo amarense e tal. Santo Amaro era um município, não estava grudado em São Paulo como... Era para ser para Santo Amaro. Era outro planeta, cara. É outro planeta. Ô Beto, você hoje é uma referência na imitação, assim, para muito imitador. Uma galera até nova que te cita como referência, porque cresceu ouvindo suas imitações. Se eu pudesse, se a gente escolhesse talento, fala, DVD, você vai ser humorista, que talento você quer ser? Eu queria ser imitador. É mesmo? É sério. Eu sou maluco e fascinado por imitador e por imitações. Então eu vou falar uma coisa pra você que tá começando. A coisa mais fácil do mundo é imitar.
Só que você precisa ter uma qualidade ou educar você uma qualidade que é ouvir, não é falar. Uhum. Porque a imitação começa no ouvido. Ela não começa Aqui você vai estudar, vai treinar o cara. Mas é você ouvir bem o cara. Sim. Se você tiver essa capacidade de se educar, aí você vai imitar todo mundo. Você é referência de muita gente? E suas referências? Quando você era garoto, quem era o imitador que te fazia a cabeça? Não, assim, quando garoto, tinha um cara chamado Serginho Leite. Que era incrível. Que era incrível. E o Serginho tinha uma qualidade que, assim... eu lembro até da voz do Serginho. Aquela época a gente fazia muita brincadeira e tal. E o Serginho não era um exímio imitador. Ele era um cara muito criativo. Mas tinha algumas imitações dele que você não sabia quem era. Uhum. Você não sabia que esse era o verdadeiro ou ele. Sim. Mas ele era um cara muito criativo. Cara, assim, de uma criatividade fora do comum. E um cara muito rápido também no improviso. Então, ele foi minha referência. Mas o Pardini foi minha referência. Eu adorava o Pardini. O Pardini fazia o Silvio Santos como ninguém, né, cara? Pardini, eu acho que é o melhor imitador de Silvio Santos que já teve. Isso quem fala não sou eu, não é você, Não, é o Silvio. É o Silvio. O Silvio que falava. O Silvio deu pra ele o microfone. Eu vou te dar esse microfone, você não empresta, não vende. Deu o microfone pra ele. Então, assim, cada época... Agora, cara, eu não lembro, assim, de grandes imitadores. Você quer saber da minha época? Sim. Não tinha grandes imitadores. Tinham bons humoristas. Sim. Ótimos humoristas. Mas imitador, cara, era muito pouco. Era o Ciro Jatene, que também fazia coisas incríveis com a voz. O Serginho Leite, o Pardini, sabe? E alguns outros que vinham do show de rádio, mas eles não eram imitadores, eles eram criadores de vozes. Né? Aquele cara que fazia... Ô, nega, sorda ampola aí que o Coringão ganhou. Lembra que ele fazia? Sim, sim. Então, esses caras também ajudaram na construção dessa coisa, porque eu acabava imitando eles, fazendo aquilo. Então, eu me lembro que uma vez na escola, nós fizemos a Praça é Nossa. Então, cada um ia fazer um personagem. Que bacana. Então, foi uma coisa muito legal e que a gente... E aquilo ali me despertou a coisa pro humor mesmo. Porque você falava uma coisa... Quando você fala uma coisa e a pessoa se agrada com aquilo e dá risada, você tá vendo que aquilo levou um bem pra pessoa. Sim. Por alguns segundos, você tirou ela do padrão, né, do mood dela, né? Então, isso é legal, pô. Aí eu falei, pô, eu quero isso pra mim. Desde moleque eu queria ser humorista. Mas nunca imaginei. Você nunca imaginou que você ia ganhar vida Não. sendo humorista? Meu pai fala... Meu pai tinha uma frase incrível que ele falava assim: fazer o que você faz eu até aceito. Porque ele queria que eu fosse médico, engenheiro e tal. E ele falava assim: fazer o que você faz eu até aceito. Mas achar quem pague eu acho incrível. e aquilo ele falava do fundo da alma dele. Eu não me conformo que você consegue ganhar dinheiro com isso. E eu ganhei dinheiro com isso, sim. Eu construí minha vida fazendo isso, contando piada. Mas o rádio é que me trouxe eu sou apaixonado pelo rádio. A gente sabe que essa carreira de artista tem isso... esse início é muito difícil. É muito difícil. Tanto é que muita gente fica pelo caminho porque acha que não vai conseguir nunca ganhar o seu próprio sustento fazendo isso. Muita gente desiste pelo caminho. Em que momento você parou e falou, caramba, estou ganhando dinheiro com humor? Não, eu vou te contar o contrário. Eu vou te falar quando foi que eu quis desistir. Você passou por esse momento de querer desistir. Tá. O que aconteceu? Eu fazia testes e... eu me lembro de um teste que eu fiz com um cara, até hoje, que ele estava do lado de dentro da técnica, eu estava no estúdio aqui, o estúdio era grande assim, e eu comecei a fazer umas imitações, umas coisas.
ele teve uma hora que ele apertou o talkback e falou assim, ô filho, vai procurar o que fazer, meu, não vai entrar nessa. Caramba. Não vai entrar Poxa. nessa não, que você vai se dar mal. E assim, eu tava gravando uma fita para mandar pro show de rádio. Você é confiante, pô, caramba. Eu acho que assim, a confiança é o primeiro caminho para você conquistar alguma coisa. Uhum. Mas aí, ao invés de desistir, o que eu fiz? Eu procurei outras coisas para fazer sem largar aquilo. Então, por exemplo, o rádio nunca foi só o meu meio de vida. Uhum. Eu fiz locução, eu fiz show, eu fazia teatro, eu fazia... quando pintava coisa de propaganda, eu fazia... Sabe, como é que chama aqueles caras que ficam andando por trás da... Por trás da... O ator tá aqui, tem um monte de gente ali. Figurante. Eu sempre procurei o que fazer para ganhar dinheiro. Uhum. Eu nunca fiquei numa coisa só. Então, ao invés de desistir, que isso sirva para todo mundo que tá vendo a gente, ao invés de desistir, arruma outra coisa para ganhar dinheiro, mas não esquece aquilo. Vai tentando junto. E até que eu consegui conciliar. Então, eu, por exemplo, teve uma época que eu gravava comerciais, eu gravava 10 comerciais por dia. E numa época que publicidade pagava bem. Pagava bem e tinha muita publicidade. Você imagina, você gravar 10 comerciais é sinal de que estava sendo produzido 200 por dia. Uhum. E era uma coisa absurda. Era muito comercial. Muito comercial. Então, assim, foi uma época que a publicidade... a gente ia pra Cannes e a gente voltava com 15, 20 leão de ouro, 30 leão de prata, bronze. Hoje você... 2, 3... E ninguém fica nem sabendo. Entendeu? Então, assim, era uma época de muito... Então, eu trabalhava o dia inteiro gravando e corria pro rádio. No final da tarde para fazer o programa na geral. Ou no final de semana ia fazer show... Entendeu? Sim. Eu nunca coloquei os ovos numa cesta só. Certo. Entendeu? Até porque eu tenho medo da cesta fechar e prender os ovos. Entendeu? Então, esse foi o grande barato. Desistir nunca foi uma coisa assim... muito fácil para mim. Nunca foi. Essa palavra nunca foi uma coisa assim muito fácil. É claro que tem coisas que realmente eu tenho que deixar de lado. Tem coisa que realmente você vê que não é aqui, então ficar batendo nessa porta não adianta, não vai abrir. Não adianta, não vai abrir, exatamente. Então não é desistir. O desistir é quando você fala, acho que eu não vou conseguir porque ninguém vai me dar uma chance. Não é ninguém vai dar uma chance, é você que tem que dar a chance. Você tem que mostrar que é diferente. Eu acho que a palavra é se reinventar. Exatamente. Aí é quando você não consegue mais aquilo, você tem que falar. Primeiro, deixa eu contar pra você. Quando a gente foi pra Brasil 2000, pra fazer o Na Geral, a gente não tinha a menor pretensão. Eram 3 velhos, já ninguém ali era mais menino. Era 3 coroa brincando de falar de futebol num boteco. A gente não tinha ninguém tinha imaginado que a gente ia chegar ao que virar o fenômeno que foi o Na Geral. Foi uma coisa absurda. Foi. Só para você ter uma base, o modelo do Na Geral foi copiado em mais de 23 países. Sabe? No México, na Argentina, nos Estados Unidos, em tudo quanto era lugar, cara. Tinha cópia do Na Geral. O tamanho era o sucesso. Sabe? Da gente receber mensagem do pessoal da Globo, que trabalhava como repórter, sabe? Era uma coisa muito legal, muito gostosa. Mas ninguém tinha essa pretensão, nós vamos fazer sucesso. Não, a gente ia fazer o que a gente gostava de fazer. Eu, no meu caso, o rádio. Porque o rádio, cara, o DVD dá pra você enganar muita gente. Dá. Você tá entendendo? Você que é um cara criativo, você sabe que o rádio, O Orson Welles, ele parou o planeta uma vez quando ele fez a invasão. A Guerra dos Mundos. A Guerra dos Mundos. Então, o rádio é muito legal por isso.
É por isso que eu gosto do rádio. Você fez muito sucesso na rádio, na geral realmente foi esse fenômeno. E era uma época, a época que o na geral aconteceu, se tornou um fenômeno. Não era que nem hoje, que o cara começa a fazer sucesso na rádio, você vai procurar na internet para ver quem é o cara, saber quem é a cara do cara. Não, eu tenho a maior dificuldade de fazer as duas coisas juntas. Como diz a minha esposa e minhas filhas, ele não sabe fazer duas coisas ao mesmo tempo. E eu realmente tenho muita dificuldade de fazer duas coisas. E eu vou te explicar por quê. O rádio, eu com todo o respeito às pessoas que têm problema visual, mas o rádio é um veículo para cego. Uhum. Você tem que explicar o que está acontecendo. E uma das coisas que mais eu odeio, cara, quando eu tô no rádio, é o cara falar o seguinte... aliás, palmas pro Emílio Surita, que ele... Toda vez que ele percebe que alguém faz isso, ele corrige. Ou ele fala. Mas a coisa que mais me dá ódio é... Vamos às imagens... O cara no rádio, eu tô no rádio, no carro. Olha, choveu aqui na Zona Leste, dá uma olhada... Olha esse carro flutuando. Pô, não, amigo, não tô vendo. Como é que eu vou? Isso é terrível. E não dá, ou você faz uma coisa ou outra. Uhum. Não dá pra você juntar as duas coisas, a não ser que você tenha a delicadeza e o cuidado que o Emílio tem. Sim. De falar, quando o cara ele percebe que alguém comete esse erro, ele fala, olha, o que ele tal é um carro que tá flutuando e tal, ele manda bala. Isso é legal. Mas as pessoas não têm esse cuidado, porque se esquecem. Porque a televisão, ela provoca a vaidade. A imagem provoca a vaidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ser educadinho aqui porque eu tô mostrando minha cara. E no rádio você não precisa ter pudor. É claro que você não vai sair matando todo mundo, sabe, fazendo sacanagem, né? Mas o rádio você não tem pudor. Uhum. É como se você estivesse numa sala escura brincando. Você tá entendendo? Eu adoro o rádio por isso. Você já foi, imagino que sim, reconhecido pela sua voz? Puta, isso deve acontecer muito. Isso era muito comum com quem fazia. Mas eu vou te contar uma que foi terrível, cara. Uma vez me ligaram, a moça falou assim, oi, por favor, eu queria falar com o Beto Hora. É ele mesmo. Oi, Beto, tudo bem? Eu vou casar sábado, dia tal, e eu gostaria que você lesse um poema na igreja. Olha, eu nunca fiz isso, eu não sei... tudo bem pra você? Não, tudo bem, eu quero que você vá de terno e tal, e eu vou te pagar um bom cachê pra isso. Tá bom, vamos combinar o cachê. E ela me pagou um cachê assim, cara, 3 vezes maior que a publicidade. Poxa. Ela tinha muito dinheiro. E ela era muito bonita, a mulher, mas muito bonita. E eu não vou lembrar o nome dela mesmo, se eu lembrasse eu não falaria. Claro. E ela morava nos Jardins, ali uma travessa da Rua Augusta, num puta apartamento daqueles triplex, sabe aquela coisa? Uhum. Que só ali tinha antigamente. Cara, eu fui lá pra conversar com ela, pra acertar o negócio do cachê e pegar o poema pra ler. Quando ela... Eu nunca vou esquecer isso, cara. Quando ela abriu a porta, ela falou, pois não? Falei, eu sou o Beto Hora. Ela deu um sorriso, ela fez assim. É você? É isso mesmo? Cara, a cara de decepção, né? Porque todo mundo naquela época imaginava que todos os locutores eram lindos. Galã, né? Galã! Todo mundo imaginava isso. Então esse segredo também fazia parte da mística, sabe? Pô, acabou com a carreira daquele apresentador que o Marquito lançou, que ele lançou o Marquito, que fazia um baita sucesso na rádio, botaram ele na televisão, acabou com a carreira do cara, porque ele era feio pra caralho.
Enfim, um monte deles. O contrato do casamento continuou mesmo depois dela? Não, eu acabei fazendo, mesmo com a indelicadeza dela. Aí, só que ela não deixou eu aparecer no... Eu fiz em off. Fez em off, eu fiz em off. Atrás de uma cortina lá na igreja. Ela falou, vamos manter a fantasia de todo mundo, né? Vai ficar bom pra mim, bom pra você, não é? Que era tipo Lombardi, né? Era aquela coisa Sim, meio Lombardi. era o Sombra ali, né? Exatamente. Ô, Beto, a gente tem que fazer você tem que fazer algumas imitações aqui, porque a pessoa que tá assistindo o programa, se não tiver imitação do Beto Hora, a gente vai terminar e eles vão falar, mas como assim? Cadê, né? Cadê as imitações? E você tem imitações que são clássicas, e é aquilo que você falou do Ciro Jatento, do Serginho Leite, que, caramba, é o cara mesmo ou é uma imitação? Qual a sua imitação que você considera mais próxima do perfeito? Eu tenho algumas que eu acho. Assim, seria muita prepotência minha falar essa aqui é perfeita. Porque a imitação, para mim, ela tem o intuito de brincar com a pessoa, não é brincar com o que ela fala, o que ela faz, ou o que ela deixa de fazer. É brincar. Se a pessoa lembrar que parece, para mim já tá bom. Entendeu? Durante muito tempo, o Pelé fez uma música pra gente, que era a abertura do programa, que foi o Pelé que fez. Falem bem de mim ou falem mal, eu quero ver a opinião da turma na geral. E durante anos, tinha muita gente que falava, olha, a pergunta que todo mundo faz pra mim é o seguinte, é você ou é o Beto Hora que está cantando a música? E era o Pelé mesmo. Só que todo mundo achava que era mentira minha, que era eu fazendo. Você tem a história maravilhosa do Pelé, que você já contou em todo lugar, que o Pelé... Invadiu liga isso, pro... né? Não foi o Pelé que falou? Liga pro Beto Hora e fala pra ele fazer a gravação. Não, isso aí aconteceu depois que a gente tinha amizade, que ele tava no México e precisava fazer um comercial aqui no Brasil. Não, precisava... O comercial tava feito já. Era um comercial que era ele e o Carlinhos Moreno, fazendo... O Bombril. O Bombril. E esse é o Pelé. E eles tinham que fazer isso em espanhol. Só que o espanhol do Pelé era terrível, cara. Era muito ruim. Aí os caras, deixa comigo que eu vou dar um jeito. Me chamaram pra fazer o Pelé em espanhol. Cara, que... A outra vez foi... ele gravou um comercial pro Carrefour e ele tava muito gripado e a voz ficou muito ruim. A voz aí saiu assim. Aí o diretor falou, ó, grava que eu me viro. Aí eu falei, olha, aqui o rei sou eu, entende? E eu botei a voz no... E ele falava, olha, pode chamar o Beto Hora que vai ficar melhor que a minha voz. Mas é maravilhoso. A mesma coisa o seu Tim Maia, que também tem a... Você não precisa contar a história, que você quer ver a história do Beto com o Tim Maia? Ele contou em um monte de lugar, não é, Beto? Não vamos ficar repetindo. Mas a imitação você tem que fazer do Tim. Não, meu irmão, São Paulo, meu irmão. Adoro São Paulo, meu irmão. São Paulo me trouxe muitas alegrias. Se o mundo inteiro me pudesse ouvir. Adoro São Paulo, meu irmão. Mas o legal é quando você vai trabalhar num lugar que tem 50 vozes que você nunca imaginou que um dia que você faria. O caso, por exemplo, do Cécio Vero. Eu chego na Pandeirante, toda cara com o Cécio Vero. Falei, pelo amor de Deus, você me tá esse cara. Sou Zaidan, Cláudio Zaidan. Dá licença. São Paulo é pra mim, um dos maiores clássicos. Eu queria fazer o Milton Neves. Pelo amor de Deus, eu adoro. Eu também fui um dos primeiros a fazer isso por causa de uma sacanagem que ele fez. O que ele fez com você? Também já contei alguns, mas essa eu vou contar porque o Cabeção fez uma grande sacanagem comigo. Ele começou, eu tava em casa, ia começar a tomar banho, e eu tinha um radinho, levei pro banheiro, e ele começou, está no ar, o plantão do esporte aqui na Jovem Pan. E começa a parada gay. Olha o caminhão da parada gay, que bonito esse ano. Olha quem está lá, Beto Hora, Lélio Teixeira e a... Porra, meu, eu fiquei com as...
não era uma coisa assim agradável brincar com isso. Até porque já tinha começado já os mimimis e tal, entendeu? Não era uma coisa legal. E ele tinha dito pra mim que não era pra eu brincar com ele e o Avalone, que um tava processando o outro. Na época que eles tinham brigado, quebraram um pau feio. Quebraram um pau feio. Aí eu não falei nada, eu deixei quieto e tal. E ele ficou desesperado, porque ele ficava me ligando. Pra ver se eu tinha ouvido. Eu não falei nada. Eu entrei no ar no outro dia na Rádio Brasil 2000 e falei pro técnico, coloca a música do Globo Repórter aí. Aí começou aquela música do Globo. O Globo Repórter vai mostrar uma coisa incrível. Infelizmente perdemos o áudio. Mas ouçam como foi o casamento de Milton Neves e Roberto Avalone, celebrado por Padre Quevedo. Meus amigos, estamos aqui na Parada Gay para promover o casamento de Milton Neves e Roberto Avalone. A pergunta pô, misturei até as coisas. Você, Milton Neves, aceita Roberto Avalone como sua esposa? Eu aceito, mas eu quero a lua de mel em Moçambinho. Você, Roberto Avalone, quer Milton Neves como sua mulher também? Ah, interrogação. E o beijo vai ser na boca? Então eu topo. Cara, aquilo ali deu um bochicho tão grande. Cara, que ele ficou louco. Aí ele não brincou mais comigo. Sério? Ficou magoadinho? Ficou. Aí ficou um tempão. Aí depois ele me matou. Te matou? Por quê? Porque eu caí na besteira. Eu tava no Tocantins e eu parei no farol, parou um cara aqui ouvindo o Milton Neves e outro cara aqui ouvindo o Milton Neves. Falei, pô, no Tocantins, cara? Vou ligar pra ele. Cabeça, você não sabe, cara. Eu tô no Tocantins, tem um cara do meu lado esquerdo ouvindo você e um cara do lado direito ouvindo você nos carros. Tá bom, Binha, depois eu ligo pra você. Acaba de morrer Beto Hora, um dos maiores gênios. Cara. No rádio ele mandou essa. Meu Deus, e você ouvindo? Cara, eu ouvindo, eu pensei na minha mãe na hora. Deixa eu ligar pra minha mãe. Liguei pra minha mãe rapidinho, vai tá tudo bem, é brincadeira dele, hein? Meu Deus. Cara, mas assim, sem responsabilidade, nem ele não tinha responsabilidade. A pior agora tá pior aí. Ô, Beto, pra fechar esse bloco de imitação, tem uma que eu amo, que é o Cid Moreira. Você imita melhor o Cid Moreira do que o próprio Cid Moreira me imitava ele mesmo, né? Eu fazia o Cid Moreira. Um dia, andando pelo deserto, João olhou para Pedro e disse: será que aqui tem cachaça 51? E foi uma coisa deliciosa. Cada dia era uma bobagem maior. Cada dia era uma bobagem maior. Sempre com um intuito comercial. Por eu adorar. Então eu pegava produtos que não existiam mais. Sim. Um dia, João andava pelo deserto e perguntou a Pedro: será que aqui tem groselha vitaminada Milani? Lembra? E é sempre uma coisa louca. Puta, é muito gostoso isso, cara. Beto, daqui a pouco a gente vai estar falando de mais uma reinvenção na tua carreira, que agora você tá se tornando palestrante também. Palestrante. A gente vai encerrar esse programa falando das suas palestras, dessa sua vida de palestra. Mas eu quero antes lançar um quadro aqui pra gente. Você gosta de falar dos outros, Beto? Adoro. Não é? Eu também gosto. Adoro. Falar da vida alheia não é gostoso? É bom demais, nossa, cara. Então eu vou pedir pra você falar de algumas pessoas. Vou botar um quadro aqui, que é o Falando da Vida Alheia, hoje com Beto Hora. E como... eu vou colocar aqui na tela alguns caras que você conhece bem, que eu quero saber a sua opinião sobre eles, tá? Então você pode dar uma opinião irônica, você pode esculambar, você pode elogiar, tudo. Tá. E como você é um grande imitador, e eu sou maluco por imitação e imitadores, eu coloquei alguns colegas de imitação, alguns imitadores também. Tá. Eu quero saber quem desses caras você curte, você gosta, você acompanha. Beleza. Então vamos lá. Primeiro quem é, Carol? Rudy Landucci. Tem uma cena do Rudy que é muito legal e pouca gente tem a humildade de fazer esse tipo de coisa. O Rudy se aproxima do... E ele postou isso. O Rudy se aproxima do Luxemburgo
imitando o Luxemburgo, e fala assim, quem é o melhor imitador? Quem é o seu melhor imitador? Aí o Luxemburgo fala, o Beto Hora. Aí ele ficou com aquela cara assim, eu acho isso, esse cara é nota 1000, esse cara é nota 1000. Eu gosto talentosíssimo. muito do Russo. Talentosíssimo. E gente boa, cara. Gente boa mesmo. Gente boa, tem que trazer aqui, cara. Eu tô conversando pra ele vir aqui, ele deve aparecer em breve, o Rudy Landucci. Aqui. Gente finíssima. Mas um cara... Era outra coisa que eu queria saber, por que a imitação e o futebol caminham tão junto? Porque é assim, ó, deixa eu te explicar uma coisa que nós temos algumas coisas que nunca vão acabar. Por exemplo, a fome no Brasil nunca vai acabar. Criança nunca vai deixar de nascer e futebol não vai parar de existir. Então, são algumas coisas... Com a fome não dá pra brincar. Com criança você pode brincar? Pode, mas você ficar velho e a criança continua nascendo, não dá certo. Vide Xuxa. Então não dá certo. Uma hora você tem que parar. Agora, o futebol é a única coisa que não vai acabar nunca. Então, esse assunto nunca vai acabar. Então, você tem que pegar nisso aí para você dar o start na sua carreira. Seja qual for a sua. Eu quero... O Faustão começou aonde? No esporte, no futebol. Né? O Datena começou aonde? Também. Sabe, José Paulo de Andrade, que foi um dos maiores jornalistas da Bandeirante, começou no futebol. Ari Barroso, músico, apresentador, começou no futebol. Por quê? É exatamente por isso, porque é infinito o futebol. Então o futebol cabe todo tipo de coisa que você queira fazer. E depois você vai para outro caminho. Porque os programas de esporte é berço de muito imitador. Muito imitador. Muito imitador surgiu em programa de esporte. Vamos ver outro. Carol, quem é o próximo? Bailarino. Bailarino, cara, esse cara é gênio. Ele é assustador, não é? Ele é assustador. É. Você sabe que o bailarino me lembra muito o Ciro Jatene, que o Ciro tinha essa capacidade. O bailarino, se você estiver conversando 2 minutos perto dele, ele imita você. Ele pega o seu jeito. Ou seja, ele tem um ouvido absoluto. Ele é um cara... Eu não conheço ele, assim, de ter amizade com ele. Certo. Não ter... Mas eu admiro a capacidade dele. É impressionante, cara. É impressionante. É impressionante. O bailarino, ele faz algumas imitações. E ele imita caras assim que... Quando ele imita, você fala, caramba, por que ninguém tinha imitado esse cara? Ele exatamente. Eu vi ele recentemente imitando o Chiquinho Scarpa. Ele pega umas coisas que não tem nada a ver. E é isso que é legal, você fazer isso. É o que acontecia comigo quando eu chegava com os caras que não tinham nada a ver. Né? Exatamente. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi alguém imitando o Muricy foi você. O Ariano Suassuna. Ninguém nunca imitou Também? o Ariano Suassuna. O Ariano Suassuna tem aquela coisa de você. O Alto da Compadecida tem uma coisa de brasilidade que não vai existir em lugar nenhum do mundo. Isso é uma coisa, porra. Faz um trechinho do Muricy só. Porque... Não é isso, fazer trecho, meu. Eu não tô aqui pra isso, eu tô aqui pra, entendeu? Pra gente falar do futebol, não tem esse negócio de fazer trechinho. Dá licença, meu. O legal é isso, pegar a essência do cara. Que isso Muricy é o cara legal. mais rabugento que existe, não é? Não, mas ele tá certo, cara. Um dia ele me levou no São Paulo pra ver. Falou, senta aí, ó. Senta aí e presta atenção. Aí veio um cara e pergunta, Muricy... E os caras lá em cima conversando pra caramba. E o repórter tá aqui. Muricy, por que você não entrou com... Vou falar o nome, que eu não entendo nada de futebol. Por que você não entrou com o Julinho? Não entrei porque no esquema tático desse jogo, meu, eu tinha que ter um zagueiro a menos. Então eu tive que colocar um cara no ataque e tinha que ter um zagueiro a menos. Agora tinha que ter alguém na cobertura, meu. Obrigado, Muricy. Aí daqui a pouco vi o cara lá de cima, que tava conversando. Ô, Muricy... Estamos aqui ao vivo na rádio Tamanduá ATI. Por que você não entrou com o Julinho? Porque sua mãe não quis, né, meu? Você tá entendendo, cara? Aí depois é que eu fui entender por quê. Olha, acabou de responder, porque você não pegou a resposta aqui. Só porque você tá ao vivo, você vai me usar? E isso não é legal, o cara tá cansado, pô. Excelente. Aí é que eu saquei, velho. Ele é meu amigão, cara. Bailarino, tirando o talento dele... É um dos caras mais humildes que eu conheço no meio. E eu vou te falar uma coisa. Se alguém for fazer um filme do Miele, tem que ser ele, cara, pra fazer o ator, o Miele.
Porque ele tem o tipo do... Ele é a cara do Miele, cara. E se der 2, 3 vídeos do Miele pra ele pega o Miele. O quê? Até a voz. Pega tudo ali, é. Esse ele... Vamos próximo. Quem é o próximo imitador que tem aí? Já falamos dele. Esse cara é incrível, Não, meu Deus. Eu me nego a falar desse cara. Eu não vou nem olhar pro... É assim, pensa numa pessoa que você tem medo. Você tem medo das pessoas. Perigosíssimo, né? Cara, esse cara é de uma periculosidade. Eu gostaria... Ó, meu advogado falando. É melhor eu não falar dele. Não Guarda no melhor. coração. Cara, esse cara é... Cara, não tem igual. Não dá pra descrever o que é o Pardini como pessoa, como ser humano, como humorista, como colega, como... Cara, não dá. Se você tentar fazer qualquer narrativa aqui de construção do Oscar Pardini, vai faltar coisa. Sim. Claro, ele é um cara como nós, ele é um cara que tem defeitos como nós, ele tem os problemas, mas é um cara que profissionalmente não tem igual, não tem igual. Eu tenho uma gratidão e um carinho muito grande pelo Pardini. Não tem igual, não dá pra Pardini falar. já fez por mim coisas incríveis, assim. Vamos, próximo! Quem é o próximo? Porpetone. Porpetone, Que ele tranqueira, é um amor, hein? cara, um amor de pessoa. Um cara que, assim, pensa num cara que não gosta de ter horário. O Porpetone. Puta, pensa num cara que, se eu der um relógio pra ele joga fora. Porpetone. Mas, bicho, a facilidade, o texto, a facilidade que ele tem. E ele é um cara que tem as minhas características. Ele gosta de fazer a caricatura. Ele não tá preocupado com a perfeição. Ele é a caricatura. Eu acho ele... O texto dele é fora do comum, cara. Você falou o problema do horário com o Porpetone, e ele tem realmente esse pequeno probleminha. Uma vez eu fui fazer um trabalho com o Porpetone, e eu falei, puta, Porpetone, que hora é? Pra eu me programar, chegar 2 horas depois pra ver se eu bato com... Ele, não, o DVD não vai ter erro dessa vez, que é na minha casa. Vai ser na minha casa, vou gravar lá na minha casa mesmo. Ó, 2 horas, consegue estar em casa? Eu falei, consigo. Eu fui pra casa dele, chegou lá e ele não tava. Ele se atrasou pra um compromisso na casa dele. Sabe, ele marcou comigo na casa dele pra não ter Ele é uma erro figura, e ele atrasou. E ele é folclórico, isso é folclórico. Isso é folclórico com ele. Mas é um baita profissional. Mesmo. Ele é. Acho que tem mais um, não é, Carol? Quem é o próximo? Carioca. Cara, esse cara, bicho, eu vou te falar uma coisa, foi acho que a maior surpresa. Porque eu vi o Marvel chegar em São Paulo. Quando o Marvel chegou em São Paulo, eu já estava fazendo show, já estava fazendo um monte de coisa. E ele, humildemente, lá no Pânico, ele não tirava muito assim, a cabeça fora do engradado. E, cara, de repente, quando deram a oportunidade para ele mostrar o talento dele, cara, foi um negócio que, assim... E ele também é um baita de um talento para pegar vozes. Criador também de imitações. Não, é fascinante o trabalho dele. E tudo foi porque deram a oportunidade para ele se desenvolver. Porque tinha imitador na época. Que era, se eu não me engano... Era na época do Pânico, quando ele surgiu, era o Ceará, que era o grande imitador acho que era do o Ceará, Pânico. mas eu acho que tinha mais, eu não lembro. Eu sei que não era o papel dele ser o imitador do programa. E ele, cara, me surpreendeu positivo. E hoje se tornou meu amigo, cara. Que bacana, que bacana. É um outro cara bem legal. Muito legal, muito outro cara legal. que eu quero muito bater um papo uma hora, que ele me parece ser um cara muito bacana, realmente. Fora de série. Bacana. Fora de série. E tem mais um último que eu coloquei, que também é outro cara assustador pra mim, que é o Pedro Manso. O Pedro, coitado, eu tenho muita dó do que fizeram com o Pedro. Foi muito sacaneado, né? Puta, o Pedro foi um dos caras mais injustiçados. Mas, guardadas as devidas proporções, se eu pudesse falar pra ele, eu diria o seguinte. O Pedro confiou nas pessoas erradas. Por quê? Lembra que eu falei no negócio da vaidade? Você não tem que estar na televisão toda hora. Você tem que fazer o que você gosta e esperar o momento certo para você estar na televisão. Não essa sede de estar toda hora na televisão e tal. O Pedro foi muito sacaneado exatamente porque deram a ele
a coisa do, puta, eu vou fazer um negócio com você, e nunca fizeram nada, cara. E isso eu morro de dó, sabe? Morro de dó. E é um cara que, cara, tem um coração, cara, maior que o talento dele é o coração dele, entendeu? Só que ele confiou em muita gente, ele, sabe, porque a confiança cria dependência, você tá entendendo? Por isso que eu não tenho amizade com absolutamente ninguém de televisão. Diretor, esse povo, eu não tenho amizade com esse povo. Ó, e na televisão aberta, eu tenho amizade com um cara que eu quero levar essa amizade, mas também não ligo, não encho o saco quando tem alguma coisa que eu preciso informar, eu informo, que é assim, o Ronivon, o Amaury Júnior, o Ratinho, que eu adoro o Ratinho. O Ratinho me ensinou muita coisa de televisão, mas eu não quero. Tudo que ele me ensinou, eu não quero, obrigado. Certo. Você tá entendendo? Por quê? Porque eu sou um ser do rádio. Não adianta eu querer ir pra televisão, que eu não vou conseguir fazer o que ele faz, o que o Faustão fazia, eu não vou conseguir, cara. Eu sei as minhas limitações. Certo. Você tá entendendo? Ok. Então não adianta, só porque eu tenho amizade com o Ratinho, vir o diretor dele falar, puta, eu tô com umas ideias. Eu não dou nem bola, cara. Entendeu? E foi o que aconteceu com o Pedro, infelizmente. E talvez o rádio tenha perdido um baita profissional. Exato. Concordo com você. E um baita profissional. Que agora eu não sei se ele quer também mais. Tem que ver o que ele quer agora. Né? Exatamente. Ô, Beto, a gente não pode deixar esse assunto acabar sem falar da tua palestra. Claro, não é? pô. Porque agora você tá com o propósito de fazer rir, mas também trazer uma reflexão. Não é? Eu acho que não é só isso, cara. É ajudar mesmo. Eu cheguei a um ponto da minha vida, da minha carreira, que tudo que eu quero agora é ajudar as pessoas, de alguma forma, a conquistar o que elas querem da vida, porque eu descobri que o meu superpoder era o bom humor. Apesar de ter dia que eu não exijo isso de mim o dia inteiro. Bom humor. Quando eu tô em casa, por exemplo, assistindo um filme, eu não preciso ter bom humor. Você tá entendendo? A gente precisa ter dias de mau humor, inclusive. Exatamente. Então, por exemplo, quando alguém pisa no meu dedinho, eu não preciso ter bom humor. Então tem dia que, pô, eu quero ter mau humor também. Mas eu quero mostrar para as pessoas, principalmente para as empresas, onde a pressão é muito grande, que o bom humor ajuda na produtividade, na criatividade, em uma série de coisas que hoje o ser humano está se ligando de que ele precisa de superpoderes. Então tem gente ensinando na internet que se você fizer a meditação quântica de não sei... Não, eu não tenho a menor pretensão de ensinar essas coisas. Eu só quero ensinar o exercício para você ser bem-humorado, para você tratar bem as pessoas, seus colegas de trabalho, entendeu? Tá com um sorriso legal quando o cara vier pedir uma coisa, não meter um saraiva, sabe? Sim. Pô, que legal, pescou aonde esse peixe? De onde veio esse peixe? Da rodoviária, sabe? Então é esse tipo de coisa. E o que isso beneficiou a minha vida e as minhas relações com empresas com quais eu trabalhei, que tenho amigos até hoje. Qual que é o nome da tua palestra? O Poder do Bom Humor. Certo. O Poder do Bom Humor, porque ele faz uma série de reflexões a respeito disso, mas é uma palestra bem humorada. Eu conto casos reais do que aconteceram para exemplificar o quanto é importante você estar bem humorado, porque... Cara, problema todo mundo vai ter. Mas adianta você maltratar uma pessoa porque você tá com um problema? Vai resolver teu problema? Não. Você vai ter outro problema. Xingar tentar agredir porque você tá mal-humorado, vai adiantar? Muito pelo contrário, pode te causar mais problema. Você tá entendendo? Então eu uso elementos que até... sabe, coisas corriqueiras. O gerente me ligar e falar assim, oi, Beto, tudo bem? Como é que você tá? A sua conta estourou em R$1.000. Tá negativa a sua conta. Aí eu falar pra ele assim, dá uma olhada aí quanto eu tinha ontem. Ele, ontem você tinha 6.000. E eu te liguei?
E o cara dá risada do lado de lá. Você tá entendendo? É tratar bem as pessoas com bom humor. Você vai vender mais, você vai marcar mais. Basta você pensar o seguinte: o que é que fica mais marcado? Por que que todo... Ó, tem um truque. Você quer ver uma coisa que eu pegar todo mundo? Todo cara que vai conhecer uma garota pela primeira vez, ele é bem-humorado. É. Você já percebeu? Ele procura passar uma primeira impressão de bom É humor. o cartão de visita de todo cara que tá afim daquela determinada garota. É o bom humor. É usar essa tática o dia inteiro, num determinado horário. No momento que você está trabalhando, no momento que você está atendendo os seus colegas, o seu cliente. Isso é muito importante, pô. Ô, Beto, na palestra você faz imitação também? Faço que eu conto casos que aconteceram, entendeu? E faço imitações. Porque são fatos reais que aconteceram e eu preciso ilustrar. Claro. Entendeu? Do Cid Moreira me encontrar na fila. Eu te manjo, hein? Ele fez isso? Da fila do aeroporto. E só depois que a gente se conheceu. legal. Muito legal isso, cara. Que legal. Sabe? Quem quiser te contratar para essa palestra, quem quiser conhecer a tua palestra, como é que faz? Eu teria que pegar o telefone do Éder, que é... Mas não tem problema, você vai me passar e a gente vai jogar aqui na Isso, tela agora. Isso. Tá aí aparecendo Tá aí. agora, tá vendo? É esse número. Não é? É esse Falar número com aí. o Éder. Com o Éder. Isso, e a gente... ele vai junto, inclusive, porque ele que me ajuda a botar os PowerPoints, as coisas, os slides. Ótimo, E para ótimo. mostrar... efetivamente que o bom humor dá resultado. Excelente. Que bom, Beto. Que bom. O bom humor dá resultado. O bom humor, ele abre portas. Ele abre Sabe? portas. O bom humor nos estabelece na vida, nos estabiliza na vida e você é um cara que... Ele traz o amor, aquela coisa. Traz. E você é um cara que soube usar o bom humor muito na tua vida. Por isso que você é tão querido e tão respeitado no meio, Obrigado, Beto. cara. Quando a gente fala de você para outros artistas, tudo, eu consegui o teu contato, inclusive, com o Pardini. Aí. Falei, Pardini, queria falar com o Beto, tudo. Ah, quer falar o quê com aquele tranqueira lá? Pô, tá levando qualquer um agora, Castilho? Que uma figura. Não, mas é isso. Realmente... agora eu quero dividir com as pessoas e com as empresas o que o bom humor me trouxe de benefício na vida. Exatamente. E espero levar essa mensagem para eles e eles terem esse resultado também, né? Ótimo. Última coisa que eu quero pedir para você, ô Beto, que você deixe uma pergunta para um próximo convidado que a gente não vai saber quem é. Vai vir alguém aqui, eu vou sortear uma e vai ser a pergunta do Beto Aro. Faça uma pergunta. Convidado, você coleciona alguma coisa? Que interessante isso, bom saber disso. Isso abre Cabe em uma qualquer um, né? janela e abre uma janela para um papo. Você coleciona alguma coisa, ô Beto? Porra nenhuma, Nada. cara. Nada. Eu tentei colecionar selo, não deu certo. Aí Agora, eu tenho uma pequena coleção de instrumentos musicais. Eu adoro instrumento musical. Mas não cabe, né, cara? Porque instrumento geralmente tem... Mas você toca alguma coisa? Eu toco tudo e não sei nada. Que maravilha, que bom, que Eu boa toco coleção. teclado, sax, eu tenho flauta, eu tenho ukulele, violão, contrabaixo, guitarra, mas não sei tocar nada, cara. Mas você é um... Eu toco assim, né? Mas você é, sim, um grande colecionador, um dos maiores colecionadores que eu conheço de vozes. De vozes, Você coleciona exatamente. muitas vozes e a tua coleção é invejável, viu? Parabéns, Beto, pela sua coleção de vozes, de imitações. Você é um grande cara, eu espero trabalhar contigo, tá? Nós a temos gente um conversou, projeto, já, não nós é? temos um projeto juntos e eu quero aqui tomar a liberdade de falar o seguinte. Todo mundo que assiste o seu programa sabe o problema que você teve. Sim. E a coragem que você encarou isso e vem encarando. E o bom humor, que esse foi a tua ferramenta mais importante para chegar aqui e ensinar as pessoas que a gente tem momentos terríveis, mas o bom humor não pode faltar. Ele que vai te levar para os lugares mais incríveis do mundo. Obrigado, e você é um exemplo
para todos nós humoristas. Obrigado, Beto. Poxa, Parabéns, cara. Muito obrigado, Beto. Eu que agradeço você. Muito obrigado. Beto começou o programa me elogiando, terminou o programa me elogiando. É o tipo de convidado que eu espero receber mais vezes, não é? Receba alguns também que tragam dinheiro. Isso é bom também. Excelente. Você, antes de terminar, eu quero responder uma pergunta para você que assistiu esse programa. Eu sei que você assistiu esse programa se fazendo uma pergunta. Você assistiu a gente se perguntando onde é que esse gordinho conseguiu essa belíssima camisa. Não é? Não é. Olha, essa tá estreando hoje, inclusive, aqui no programa. É mais uma bela camisa da minha camisaria preferida, a Learte, que tá, assim, fazendo com que eu tenha uma belíssima coleção de camisas. Você tá vendo no vídeo agora algumas dessas camisas que já passaram aqui pelo programa. E você quer ter uma camisa tão linda quanto essa? Olha, com certeza você vai ver no site da Learte, no catálogo da Learte, você vai encontrar uma camisa que você vai se apaixonar e vai querer ter uma. Então entre em contato agora mesmo com a Learte, neste número que está aparecendo aí na tela, também está aparecendo o Instagram da Learte. E, segredinho, só entre nós, usando o cupom DVD Castilho, você tem 10% na tua compra, tá? Então entre agora mesmo, faça contato com a Learte. Não deixe de elogiar a bela camisa que o gordinho veste naquele programa. E é isso. Antes de ir embora, se inscreva aí, continue conosco, que você sabe que aqui no Ponto de Ironia, toda semana um convidado incrível, um papo mais incrível que o outro. O de hoje foi com esse cara, assim, meu mais novo amigo de infância, Beto Hora. Valeu, Beto. Beijo, um abraço, obrigado, parabéns. Força. Bem. E vamos fazer muita coisa junto. Vamos lá. Valeu. Tchau.